E-learning, terminologia confusa, lacunas de investigação e desafios inerentes. Resumo. Este artigo examina o problema de definir uma teoria conceptual ampla para as aplicações das tecnologias avançadas em ambientes educacionais, particularmente no ensino superior. O texto começa discutindo os múltiplos e confusos significados do termo e-learning na literatura especializada. Em seguida, analisa o problema de colocar os estudantes no centro do processo de aprendizagem e de superestimar a sua capacidade de aprendizagem autodirigida. O artigo também identifica lacunas importantes na investigação sobre e-learning e conclui com uma análise de alguns desafios inerentes tanto à realização de investigação significativa sobre tecnologias avançadas em contextos educacionais quanto à sua implementação efetiva. Introdução. E-learning é um termo genérico utilizado para descrever uma ampla variedade de aplicações de tecnologias eletrônicas, como televisão, rádio, CD-ROM, DVD, telemóveis e internet, em ambientes de aprendizagem, com especial destaque para aprendizagem através da web. Nas últimas 2 décadas, centenas de artigos acadêmicos, livros, conferências e simpósios foram dedicados ao estudo das múltiplas utilizações das tecnologias avançadas em contextos educativos. Esses estudos abrangem desde a educação infantil até o ensino universitário, incluindo também o setor empresarial e o setor público. Alguns entusiastas das tecnologias digitais chegaram a prever uma transformação completa das instituições educativas tradicionais e o surgimento de um novo paradigma de ensino e aprendizagem. Peter Drucker, por exemplo, afirmou em 1997 que, dentro de 30 anos, os grandes campos universitários se tornariam relíquias e que as universidades poderiam deixar de existir como são conhecidas. Entretanto, alguns anos depois, o entusiasmo em torno dos efeitos revolucionários das tecnologias avançadas começou a diminuir. Tornou-se evidente que a implementação dessas tecnologias é muito mais complexa do que se imaginava e que as vantagens aparentes das novas tecnologias não são tão evidentes quanto se pensava inicialmente. Até hoje, as tecnologias eletrônicas tiveram impacto em vários aspectos do sistema educativo, incluindo a gestão e administração das instituições de ensino, o desenvolvimento de redes de investigação, a reestruturação das bibliotecas, o processo de produção de livros e revistas, a concessão da infraestrutura física dos ambientes educativos, a criação de novos institutos baseados em e-learning e diversas mudanças nos processos de ensino e aprendizagem. Contudo, apesar das expectativas elevadas que surgiram nos anos 1990, muitas das transformações previstas ainda não se concretizaram. Acreditava-se que as novas tecnologias transformariam os processos educativos, passando de modelos centrados no professor para modelos centrados no estudante. Esperava-se que essa mudança permitisse aos alunos desenvolver competências como resolução de problemas, raciocínio crítico, comunicação, criatividade e outras capacidades cognitivas de nível superior. No entanto, existem poucos dados de investigação que confirmem essas expectativas. Na realidade, o campo do e-learning ainda é relativamente jovem e não possui fronteiras conceituais claramente definidas. Essa imaturidade manifesta-se em 3 aspectos principais. Uma multiplicidade de termos diferentes utilizados para descrever as tecnologias educacionais. Resultados de investigação dispersos e frequentemente contraditórios. Ausência de um quadro teórico consolidado que organize os diversos resultados obtidos. Neste artigo são apresentados 4 argumentos principais. O desenvolvimento de um quadro conceptual coerente para o e-learning é dificultado pela multiplicidade de termos utilizados para descrever o uso das tecnologias digitais na educação. É irrealista assumir que o e-learning, por si só, transforma automaticamente os estudantes em aprendentes autônomos. Existem lacunas significativas na investigação sobre e-learning, sobretudo a nível institucional e sistêmico. Tanto a investigação quanto a implementação do e-learning enfrentam desafios estruturais importantes. Terminologia confusa, múltiplos termos. As tecnologias digitais são complexas e podem desempenhar muitas funções diferentes. Como consequência, a literatura acadêmica utiliza uma grande variedade de termos para descrever o e-learning, o que gera confusão sobre o seu verdadeiro significado. Entre os termos mais utilizados encontram-se ensino mediado pela internet, educação baseada na web, educação online, comunicação mediada por computador, aprendizagem assistida por computador,
Salas de aula virtuais. Tecnologias de informação e comunicação. Ensino aberto e à distância. Aprendizagem distribuída. Aprendizagem virtual. Essa diversidade terminológica cria o que alguns autores chamam de Síndrome da Torre de Babel, em que diferentes pessoas utilizam os mesmos termos para se referirem a fenômenos distintos, ou utilizam termos diferentes para descrever a mesma realidade. Parte dessa confusão decorre da própria natureza das tecnologias digitais, que possuem múltiplas características e podem ser utilizadas em contextos educativos muito diferentes. Algumas aplicações tecnológicas enfatizam a interatividade da comunicação online. Outras destacam o acesso remoto a grandes bases de dados. Há também abordagens centradas na produção de materiais multimédia sofisticados e outras que valorizam a aprendizagem colaborativa. Na maioria dos casos, as tecnologias digitais são utilizadas apenas como complemento das práticas tradicionais de ensino. Apenas em alguns casos são utilizadas para transformar profundamente os contextos de aprendizagem. E-learning, múltiplos significados. O termo e-learning pode assumir diferentes significados dependendo da perspectiva adotada. Um estudo de Sangra e Vlachopoulos identificou 4 grandes categorias de definição. Definições orientadas para a tecnologia. Definições orientadas para o sistema de entrega. Definições orientadas para a comunicação. E-learning entendido como paradigma educacional. As definições orientadas para a tecnologia enfatizam o uso de meios eletrônicos para fornecer educação, como internet, televisão por satélite ou CD-ROM. Outras definições concentram-se no modo de distribuição do ensino, considerando o e-learning como a entrega de programas educativos por meios eletrônicos. Há também abordagens que destacam o papel das tecnologias na promoção da comunicação e da interação entre estudantes e professores, facilitando ambientes de aprendizagem colaborativa. Finalmente, algumas definições entendem o e-learning como um novo paradigma educacional. Nessa perspectiva, o e-learning é visto como uma abordagem inovadora que permite criar ambientes de aprendizagem flexíveis, acessíveis em qualquer lugar e a qualquer momento. A ausência de uma definição clara e amplamente aceite gera frequentemente debates intensos entre investigadores e decisores políticos. E-learning e educação à distância. Um problema frequente é a confusão entre e-learning e educação à distância. Muitas pessoas utilizam os dois termos como sinônimos, mas eles não significam a mesma coisa. A educação à distância existe há muitos anos e caracteriza-se pela separação física entre estudante e professor. O e-learning, por outro lado, é um fenômeno mais recente associado ao desenvolvimento da internet nos anos 1990 e não implica necessariamente distância física. Na verdade, muitas universidades utilizam tecnologias digitais para enriquecer o ensino presencial e não para substituí-lo. O modelo mais comum atualmente é o ensino misto, que combina atividades presenciais com recursos online. E-learning à procura da contraparte do ETH os estudantes aprender sozinhos. Muitos defensores do e-learning afirmam que os estudantes devem ocupar o centro do processo educativo e que os ambientes digitais permitem maior autonomia e autodireção. Segundo essa visão, o papel do professor deveria mudar de sábio no palco para guia ao lado. Esse argumento é frequentemente reforçado pela ideia de que os jovens de hoje são nativos digitais, naturalmente preparados para aprender com tecnologia. Contudo, a investigação não confirma plenamente essa hipótese. Embora muitos estudantes utilizem tecnologias digitais para entretenimento, como jogos, música ou redes sociais, isso não significa que possuam competências avançadas para aprender com essas tecnologias. Muitos estudantes relatam sentir-se pouco preparados para cursos online e frequentemente consideram a aprendizagem online menos eficaz do que as aulas presenciais. Além disso, a maioria dos estudantes necessita de orientação, apoio e aconselhamento ao longo do processo de aprendizagem. O papel crucial dos professores. A ideia de que as tecnologias podem substituir os professores revelou-se equivocada. Experiências anteriores mostraram que a implementação bem-sucedida de qualquer inovação educacional depende fortemente do papel dos professores. Existe uma diferença fundamental entre acesso à informação e construção de conhecimento. A internet oferece acesso praticamente ilimitado à informação. No entanto, transformar informação em conhecimento significativo exige orientação pedagógica. Por isso,
O debate sobre e-learning deve incluir também uma reflexão sobre os novos papéis que os professores precisam assumir em ambientes digitais. Os docentes precisam desenvolver novas competências para conceber cursos online, gerir ambientes virtuais de aprendizagem, orientar estudantes à distância e integrar tecnologias nas práticas pedagógicas. Lacunas de investigação. O e-learning é um campo de investigação complexo e multidimensional. Ele envolve questões relacionadas com infraestruturas tecnológicas, pedagogia, administração e gestão institucional, e contextos socioculturais. Apesar da grande quantidade de estudos existentes, muitos deles apresentam limitações metodológicas. Entre os problemas mais frequentes encontram-se amostras reduzidas, ausência de dados sobre retenção de estudantes, possíveis enviesamentos dos investigadores e falta de estudos de longo prazo. Além disso, grande parte da investigação concentra-se no nível micro, ou seja, em estudos sobre processos de ensino e aprendizagem em contextos específicos. Existe pouca investigação nos níveis meso, institucional e macro, políticas educacionais e sistemas nacionais. Estudos de impacto. Apesar de milhares de estudos realizados, o impacto das tecnologias digitais no desempenho dos estudantes continua difícil de determinar. Alguns estudos indicam melhorias significativas na aprendizagem. Outros concluem que não há diferença relevante entre métodos tradicionais e métodos baseados em tecnologia. Esse fenômeno é frequentemente chamado de efeito de nenhuma diferença significativa. Além disso, muitos estudos baseiam-se em dados autorrelatados pelos próprios estudantes, o que pode gerar distorções nos resultados. Custos do e-learning. Outro tema central é o custo da implementação das tecnologias educacionais. Inicialmente acreditava-se que o e-learning poderia reduzir custos através de economias de escala. Na prática, verificou-se que o desenvolvimento de cursos online e a manutenção de infraestruturas tecnológicas são frequentemente mais caros do que o ensino tradicional. Muitas aplicações de e-learning exigem suporte técnico especializado, turmas menores, desenvolvimento de materiais multimédia complexos. Por isso, ainda são necessários mais estudos rigorosos sobre a relação custo-benefício das tecnologias educacionais. Desafios inerentes ao desenvolvimento rápido das tecnologias. As tecnologias digitais evoluem a um ritmo extremamente rápido. Isso dificulta a realização de estudos de longo prazo, pois as tecnologias analisadas podem tornar-se obsoletas antes que a investigação seja concluída. Consequentemente, muitos estudos concentram-se em análises de curto prazo e em contextos específicos. E-learning, melhor ou mais barato? Sempre que surge uma nova tecnologia educativa, coloca-se uma questão fundamental. Ela é melhor do que os métodos tradicionais ou apenas diferente? Se os resultados de aprendizagem forem semelhantes, então fatores como custo, conveniência e preferências pedagógicas tornam-se decisivos. As tecnologias devem demonstrar valor acrescentado claro antes de serem adotadas em larga escala. Tecnologias e divisão digital. As tecnologias digitais também levantam questões relacionadas com a divisão digital. Enquanto alguns países e grupos sociais têm amplo acesso à internet e a computadores, outros ainda enfrentam limitações significativas de infraestrutura. Em muitos países em desenvolvimento, tecnologias como rádio e televisão ainda têm maior alcance do que a internet. Por outro lado, dispositivos móveis e tecnologias sem fio oferecem novas possibilidades para ampliar o acesso à educação em regiões remotas. Observações finais. O debate sobre e-learning ainda está em desenvolvimento. Este artigo destacou 4 conclusões principais. Primeiro, existe uma grande confusão terminológica no campo das tecnologias educacionais, o que dificulta a construção de um quadro conceptual claro. Segundo, a ideia de que as tecnologias transformam automaticamente os estudantes em aprendentes autônomos mostrou-se excessivamente otimista. Terceiro, a investigação sobre e-learning apresenta lacunas significativas, especialmente nos níveis institucional e sistêmico. Quarto, tanto a investigação quanto a implementação do e-learning enfrentam desafios importantes, como custos elevados, rápida evolução tecnológica e desigualdades no acesso às tecnologias. Superar esses desafios exige investimento contínuo em investigação,
formação de professores e desenvolvimento de políticas educacionais adequadas. Mesmo no nível micro, onde a maioria dos estudos sobre e-learning é realizada, ainda existem lacunas importantes na investigação. Grande parte dos estudos concentra-se em medir o impacto das novas tecnologias no desempenho acadêmico dos estudantes. No entanto, os resultados dessas investigações são frequentemente contraditórios. Alguns estudos apontam melhorias significativas na aprendizagem quando tecnologias digitais são utilizadas. Outros, no entanto, não encontram diferenças relevantes entre métodos de ensino tradicionais e métodos mediados por tecnologia. Essa inconsistência nos resultados dificulta a formulação de conclusões sólidas sobre a eficácia do e-learning. Estudos de impacto. Apesar da existência de milhares de estudos sobre o impacto das tecnologias digitais na aprendizagem, continua a ser difícil medir com precisão os seus efeitos. Alguns investigadores realizaram análises comparativas entre cursos online e cursos presenciais. Em vários casos, os resultados indicaram que a aprendizagem online pode ser tão eficaz quanto o ensino tradicional. No entanto, outros estudos concluíram que não existe diferença significativa no desempenho dos estudantes entre os dois modelos. Esse fenômeno ficou conhecido na literatura como o fenômeno da ausência de diferença significativa. Segundo essa perspectiva, diferentes meios de ensino podem produzir resultados semelhantes em termos de aprendizagem. Isso significa que a escolha entre métodos tradicionais e métodos digitais pode depender mais de fatores como custo, conveniência e preferências pedagógicas. Além disso, muitos estudos que apontam resultados positivos baseiam-se em dados fornecidos pelos próprios estudantes, como questionários de satisfação ou percepção de aprendizagem. Esses dados podem estar sujeitos a vários tipos de enviesamento. Quando o impacto das tecnologias é medido por meio de testes padronizados, os ganhos na aprendizagem tendem a ser menos evidentes. Consequentemente, ainda é necessário desenvolver métodos de investigação mais rigorosos para avaliar os efeitos do e-learning. Eficiência de custos. A relação entre custo e eficácia constitui uma questão central na implementação das tecnologias educacionais. Inicialmente acreditava-se que o e-learning poderia reduzir custos, especialmente em instituições que atendem grandes números de estudantes. Contudo, na prática, verificou-se que o desenvolvimento e a manutenção de cursos online podem ser bastante dispendiosos. A criação de conteúdos digitais exige frequentemente especialistas em tecnologia educativa, designers instrucionais, programadores, suporte técnico contínuo. Além disso, muitas experiências de e-learning exigem turmas menores e maior acompanhamento individual dos estudantes. Esses fatores aumentam os custos operacionais. Assim, embora o e-learning ofereça várias vantagens pedagógicas e logísticas, ele nem sempre representa uma solução mais econômica. Ainda são necessários estudos mais aprofundados sobre a relação custo-benefício das tecnologias educacionais. Desafios inerentes ao desenvolvimento rápido das tecnologias. Um dos maiores desafios da investigação em e-learning está relacionado com o ritmo acelerado de desenvolvimento das tecnologias digitais. As tecnologias evoluem tão rapidamente que muitas vezes se tornam obsoletas antes mesmo que estudos de longo prazo possam ser concluídos. Esse ritmo acelerado dificulta a realização de investigações longitudinais que permitam compreender plenamente os efeitos das tecnologias na aprendizagem. Como resultado, muitos estudos concentram-se em contextos específicos e em períodos relativamente curtos. Isso limita a capacidade de generalizar os resultados obtidos. E-learning, melhor ou mais barato? Sempre que uma nova tecnologia educacional é introduzida, surge uma questão fundamental. Essa tecnologia melhora a aprendizagem ou simplesmente oferece uma alternativa diferente aos métodos existentes? Grande parte da literatura sobre tecnologias educacionais baseia-se em comparações entre métodos tradicionais e novos métodos tecnológicos. Se os resultados de aprendizagem forem semelhantes, então fatores como custo, flexibilidade e conveniência tornam-se determinantes para a escolha do método. Nesse contexto, alguns investigadores argumentam que diferentes meios de ensino podem ser igualmente eficazes. Quando isso acontece, a escolha da tecnologia deve considerar principalmente a eficiência econômica e as preferências pedagógicas. Portanto, a adoção de novas tecnologias não deve ocorrer apenas porque elas são inovadoras ou tecnicamente avançadas.
Elas devem demonstrar claramente que oferecem valor acrescentado ao processo educativo. Tecnologias avançadas e divisão digital. A introdução das tecnologias digitais na educação também levanta questões relacionadas com a desigualdade de acesso. O conceito de divisão digital refere-se às diferenças entre indivíduos, grupos sociais e países que têm acesso às tecnologias digitais e aqueles que não têm. Em muitos países em desenvolvimento, o acesso à internet e a computadores ainda é limitado. Essa desigualdade pode ampliar as diferenças existentes entre regiões mais ricas e mais pobres. Por outro lado, algumas tecnologias têm potencial para reduzir essa divisão. Tecnologias móveis, como telemóveis e dispositivos portáteis, estão a tornar-se cada vez mais acessíveis e podem desempenhar um papel importante na expansão do acesso à educação. Esses dispositivos permitem que conteúdos educativos sejam distribuídos mesmo em regiões remotas, onde outras infraestruturas tecnológicas são escassas. No entanto, a superação da divisão digital exige investimentos significativos em infraestruturas, formação e políticas públicas. Observações finais. Este artigo procurou analisar os desafios envolvidos na definição de um quadro conceptual para as aplicações das tecnologias digitais na educação. A análise destacou 4 pontos principais. Primeiro, a terminologia utilizada para descrever o e-learning é extensa e frequentemente confusa. Essa diversidade de termos reflete a complexidade das tecnologias digitais e as diferentes formas como elas são utilizadas em contextos educativos. Segundo, a ideia de que o uso das tecnologias transforma automaticamente os estudantes em aprendentes autônomos mostrou-se demasiado otimista. A maioria dos estudantes continua a necessitar de orientação pedagógica, apoio e acompanhamento ao longo do processo de aprendizagem. Terceiro, a investigação sobre e-learning apresenta lacunas importantes, especialmente nos níveis institucional e sistêmico. Muitos estudos concentram-se em contextos específicos e produzem resultados contraditórios. Quarto, tanto a investigação quanto a implementação do e-learning enfrentam desafios significativos. Entre eles destacam-se o rápido desenvolvimento das tecnologias, os custos elevados e as desigualdades no acesso às infraestruturas digitais. Para enfrentar esses desafios, é necessário desenvolver estratégias de investigação mais robustas, investir na formação de professores e criar políticas educacionais que integrem as tecnologias digitais de forma crítica e eficaz. Somente dessa forma será possível compreender plenamente o papel do e-learning na transformação dos sistemas educativos contemporâneos.